A criação da Terra por Deus através de uma evolução de bilhões e bilhões de anos, ou a criação instantânea assim, do nada, ex nihilo, do nada há poucos milhares de anos, talvez 6, 8, 10 mil anos. O que você acha? Eu, como cristão que creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada verbalmente, literalmente, eu não tenho dificuldade de aceitar as duas posições, não tenho dificuldade. Eu faço muita diferença entre a matéria de fé e a matéria de hipóteses. Então, por exemplo, a evolução do universo em bilhões de anos ou a criação há poucos milhares de anos são duas interpretações, ou duas leituras e duas hipóteses aqui que nós podemos aventar para estudarmos as duas Bíblias e podemos ver o que elas se complementam. Duas Bíblias, sim. Esta aqui é a palavra de Deus escrita. Mas nós lemos no Salmo 19, o salmista Davi dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. Imagina uma supernova explodindo com uma luz maior do que de galáxias. Esta glória ainda não é a glória de Deus, mas ela é uma manifestação da glória de Deus, que é muito mais do que isso, e é infinitamente. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, não se ouve palavras, não tem som, no entanto, ouve-se a sua voz, um dia falando para outro dia, quer dizer, um tempo falando para outro tempo. Olha para você ver, né? Talvez um dia que está há 8 bilhões de anos falando com o dia de hoje, né? Não vem som nenhum, mas ouve-se a sua voz através do espectro da luz, onde são feitas as leituras dos elementos, da quantidade de se tem ferro, se tem potássio, se tem oxigênio, se tem hidrogênio em qualquer planeta, em qualquer lugar, né? Em qualquer galáxia. Então, nós ouvimos a voz na própria natureza. A natureza é uma Bíblia, certo? Bíblia que dá para se ver, para se enxergar, para se estudar muitas coisas que complementam a revelação de Deus. A natureza é a revelação natural e aqui é a revelação especial de Deus, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Em Hebreus nós lemos que nos tempos passados se ouvia falar através dos profetas. Mas nesses dias, aqueles dias que estavam sendo escritos, que eram os dias de Jesus, nesses dias nós ouvimos através do próprio Jesus falar. Quer dizer, ele veio para esse tempo, para essa terra, para falar, ele mesmo, Jesus, falar pessoalmente, como pessoa mesmo, né? E então, como disse João, e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Quer dizer, nós podemos ver a glória de Deus manifestada numa explosão de uma supernova. Claro que aqui é uma revelação especial, porque ela é entre detalhes, ela explica detalhes, né? Ela tira dúvidas daquilo que é necessário nós sabermos, para a nossa fé. Aqui nesta palavra de Deus, nós temos esta receita escrita, mas aqui no nosso coração, nós temos a revelação natural até dos 10 mandamentos. A Bíblia diz que foi escrita aqui dentro. Em Romanos, no capítulo 1, nós vemos como que isso acontece. E o salmista Davi fala, os céus proclamam a glória de Deus. Quer dizer, a supernova explodindo, está proclamando a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, olha lá. Um dia, 8 bilhões de anos atrás, discursa com outro dia, 8 bilhões de anos na frente. Através da luz. Então, o tema desse vídeo é discutir isso. A evolução do universo em bilhões de anos ou a criação há poucos milhares de anos, assim, né? Como seria? Então, quando nós olhamos para essa manifestação, essa voz na natureza, essa revelação natural de Deus, nós temos uma visão
que tudo está indicando que foram bilhões e bilhões e bilhões de anos, né? Mas quando nós lemos aqui na palavra, a tendência nossa é ler bem simploriamente e já concluir que foi feito tudo assim, né? No princípio criou Deus, criou os céus e a terra, pronto, criou assim, né? Aí diz, e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha, aqui se formos pegar naquilo que até agora, porque vai mudando a ciência, né? Mas até agora, aquilo que temos na ciência, que é a leitura da revelação natural de Deus, porque o cientista, ele é um profeta, digamos assim, né? Que traduz a linguagem divina no universo através da matemática, as fórmulas matemáticas. Einstein foi um dos maiores desses profetas de Deus. Ele foi. Então, a linguagem de Deus no universo, ela é uma linguagem que nós não sabemos qual é ainda a língua de máquina do universo. Está indo aí para teorias das cordas, está em tanta coisa, a física quântica, né? Mas essa linguagem de máquina do universo, ela que Deus criou, ela é traduzida para nós numa linguagem universal que o homem criou, iluminação de Deus, que se chama a matemática. Então, as fórmulas matemáticas estão aí mostrando tudo isso. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar, veja bem, eu tenho a matéria de fé, que não abro mão, que eu creio que Deus existe, Ele criou o universo, o seu Filho foi a palavra, né? Que foi através de Jesus a palavra, né? E a palavra, ela emite um som, ela emite uma vibração, que até dá a entender alguma coisa das cordas aí, mas eu não tenho nenhuma dificuldade de pensar que Deus pode ter feito isso em bilhões de anos, ou instantaneamente. Esse instantaneamente, digamos assim, ou um pouco tempo, pode ser visto de muitas formas, certo? Porque como a natureza mostra e complementa muitas coisas, que a própria Bíblia, a sua revelação de Deus, é aquilo que está escrito para nós crermos, temos a matéria de fé, né? E além dessa matéria de fé, nós temos essas matérias de interpretação, de hipóteses, dentro, como leituras A, B e C da matéria de fé, não é? O que não é pecado nenhum, credulidade nenhuma, a pessoa ter dúvidas sobre como foi feito alguma coisa que não está bem escrito aqui, e a natureza vai mostrando muitas coisas, né? Então, por exemplo, uma galáxia que está a 8 bilhões de anos-luz daqui, dependendo do observador e dependendo da velocidade desse observador, Deus, né? 8 bilhões de anos para ele pode ser um segundo. O tempo é relativo, o espaço é relativo, tudo é relativo, em poucos segundos. Então, aqui diz assim, no princípio criou Deus, né, os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Veja bem, o que é sem forma? Alguma coisa que é sem forma não existe, né? Existe para nós uma coisa sem forma? Não pode existir uma coisa sem forma, porque sem forma significa que não há maneira geográfica de desenhar aquilo. Então, Deus pode ter feito há 10 mil anos ou 8 mil anos atrás, ter feito assim, no instante, sendo que esse instante de Deus são 13, 4, 15 bilhões de anos. Também não tem dificuldade nenhuma, certo? Agora, eu gostaria de falar para vocês, interessante, é que, porque a pessoa fala assim, mas se não foi através dessa evolução, né, através do Big Bang, ou alguma coisa parecida com o Big Bang, e para que tivesse ali a singularidade e tudo mais e tal,
como é que poderia ter sido? Então, eu vou explicar para vocês aqui que no próprio capítulo 1, versículo 1 e 2 de Gênesis, aqui existe singularidade, certo? Aqui Deus revela uma singularidade do universo dentro de uma visão divina, colocada em linguagem humana muito simples que as pessoas não percebem. Mas, então vamos assim, defendendo um pouco quem vai mais para essa hipótese da evolução por bilhões e bilhões de anos. E não pode haver algo sem forma, não pode existir no nosso universo algo sem forma, a não ser uma singularidade que talvez nós não tenhamos palavras para dizer que forma que é, talvez uma singularidade, quem sabe dentro de um buraco negro, né, como alguns cientistas pensam que possa existir. O que existia antes de tudo era o hidrogênio, né, que é o átomo mais simples, né, o átomo mais simples que existe, né. Depois dele, o hélio, né. Então, nós sabemos que o gás mais simples é o hidrogênio. Mas qual a dica que a Bíblia poderia ter, então, se ela está aqui descrevendo algo que nos leva sempre a pensar numa evolução, se nós formos olhar de forma mais profunda a própria natureza, isso que está aqui na Bíblia, que a pessoa lê mais simploramente e acha que é tudo instantâneo, mas qual é a dica que você teria de que Deus poderia ter um ato parabólico, digamos, que pudesse dar uma dica de que ele poderia, seria do intuito dele, ou seria da natureza de Deus, ou da personalidade de Deus, também fazer algo assim instantâneo e parecer que aquilo foi formado em bilhões e bilhões de anos, mas foi instantâneo, né? Qual é a dica? Então a dica é o seguinte, a dica está em João, né, no capítulo 2, tá? Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, está escrito aqui na Bíblia, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Gente, esse milagre foi maravilhoso. Dentre todos os milagres, um dos mais maravilhosos. Tudo é maravilhoso, né? Mas esse milagre, ele é interessante, ele é importante. Por que que esse milagre, vinho através da água, ele foi importante? Não tinha na água carbono e nem tinha nitrogênio, né, na água. Então, né, ali nós vemos também que a uva tem sais minerais, a uva tem tantos outros elementos, né? Mas vamos ficar com esses dois aqui, carbono e nitrogênio. E para que o carbono, como que o carbono foi, segundo uma leitura do universo, do que proclama um dia dizendo a outro dia na natureza, como que o carbono é formado e como que o nitrogênio é formado. Tem um canal chamado Ciência Mais, do Bruno Farias da Silva. Ele nos faz se você quiser saber como os elementos são formados a partir do hidrogênio. 26 elementos, sendo o 26º o ferro. Então a primeira fase da criação do universo, se fosse feito através de milhões e milhões de anos, iria começar do hidrogênio, iria passando por até o 26º, que seria o ferro. Depois então do ferro teria uma outra fase para formar outros até chegar em ouro. Mas então, para que, vamos dizer assim, o carbono e o nitrogênio viessem a existir, já havia passado milhões de anos em que as estrelas maiores do que o Sol, até 8 vezes mais massivas do que o Sol, tiveram que explodir, tiveram que fazer a fissão e a fusão e até formar núcleos de ferro. Então, até mais massivos do que o Sol. Alguns desses elementos precisavam de estrelas mais massivas do que o Sol, até 8 vezes mais massivas do que o Sol, até formar o ferro e tudo. Mas, a partir de 8 vezes,
entre 8 e 20 vezes mais massivas do que o Sol, era necessário estrelas tão grandes assim, tão poderosas e com bilhões e bilhões de graus Kelvin a mais, para que formassem então, depois do ferro e tal, outros elementos onde iria vir também o carbono, né, e o nitrogênio, certo? Então o ferro é o 26º elemento mais importante ali nessa fase, mas só que se a estrela é mais massiva do que 8 vezes o Sol, esse ferro, como ele não queima e ele não consegue queimar e jogar energia para fora, ele absorve energia, aí o que acontece? Ele faz com que haja um colapso. E quando há um colapso, quando se colapsa, a estrela cai dentro de si mesma e vai uma pressão tão grande que ela explode. Quando ela explode, é a supernova. Se houver um colapso em que não consiga explodir, aí pode formar o buraco negro. Então se você ver lá no site Ciências Mais, do Bruno Farias, a respeito de como os elementos da Terra, do universo se formaram, você vai poder ver tudo isso aqui bem explicadinho. Só estou dando um resumo aqui, né, como leigo, né? Muito bem. Então, para se formar o vinho, para Jesus da água, H2O, fazer o vinho, para formar alguns elementos, como por exemplo o carbono e o nitrogênio, seria necessário então uma fusão nuclear e fissão nuclear em estrelas muito mais desenvolvidas, muito mais poderosas, milhões de anos depois da formação do universo, bilhões de anos depois, de massa superior a 8 vezes o Sol, que elas se tornassem, colapsassem por causa do seu núcleo de ferro e então formasse outros elementos, até o ouro e tudo mais, mas formasse também o carbono e o nitrogênio, né? Então, o que acontece? Tudo isso, esses bilhões de anos que a natureza nos mostra, Jesus fez em um segundo, ali naquelas 6 talhas, né? Olha como é que... Veja bem, a dica que eu estou querendo dar aqui, né? Veja bem, no 3º dia houve um casamento, né? Aí diz assim, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, que são 2 a 3 metretas, cada metreta tinha uns 40 litros mais ou menos. Então, entre 80 e 120 litros, né? Disse Jesus aos serviçais, enche os potes com água, e os encheram até a borda. Eu fico imaginando até que ali era água pura, água de purificação, tinha que ser, para colocar ali para purificação, quer dizer, para os batismos que os judeus faziam, lavar a mão e tudo tal, e aspergir água, né, e em elementos para purificação, essa purificação tinha que ser com água viva, vinda de, por exemplo, de um riacho, de um córrego, tinha que ser água corrente, né? Talvez seja por isso que Jesus foi batizado no Rio Jordão, porque ele tinha que ser água viva, né? Água corrente. E isso, talvez já não sei que horas da noite, às vezes não tinha como encomendar essa água, já pensou? Essa é uma água até meio suja lá, ou sem muita filtro. Uma água caiu da chuva aqui, não sei o quê, aí pegaram aquela água e jogaram lá. Seja como for essa água, talvez Jesus ainda teve o trabalho de purificar a água, né? Muito bem, mas aí ele fez tudo isso que aconteceria em bilhões e bilhões de anos e que teria que ter estrelas, já teria que ter chegado o universo a ter estrelas com massas superiores a 8 vezes o Sol, que explodissem em supernovas, né? Para que então fosse formado o nitrogênio e o carbono, né? E Jesus fez tudo isso, né? Não abrir e fechar de olhos. Então o que significa isso? Então significa que eu penso o seguinte, aqui em Gênesis, uma leitura do livro de Gênesis, numa compreensão de um cientista, de um físico, como Einstein, se ele fosse um cristão que aceitasse assim pela fé mesmo isso aqui, hoje se ele fosse ler isso aqui, eu não sei, talvez até ele já lia, né? Ele vai entender uma singularidade aqui, na Terra era sem forma e vazia,
trevas cobriam a face do abismo, quer dizer, não existiu fótons ainda, então os elementos, né, estavam ainda, as partículas ainda estavam primordiais, porque não podiam ter se unido em átomos para que os elétrons, na sua carga e descarga lá, saíssem os fótons, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quer dizer, o elemento primordial que tinha naquela época estava líquido provavelmente, ou mesmo que fosse um mar de alguma forma assim, porque tem mar até metálico, né? Como eu disse, o hidrogênio pode ser gasoso, o hidrogênio pode ser líquido e o hidrogênio pode ser metálico, depende do planeta, por exemplo, igual lá em Saturno. Então, mas alguém pode chegar aqui com a sua compreensão e falar, não, então aqui nós vemos que existe possibilidade aqui, até no texto, de olharmos para o que o cientista está lendo no universo e que Deus criou o universo em bilhões e bilhões de anos, numa evolução, né, dos elementos. Mas aqui, em João capítulo 2, Jesus transforma água em vinho, Jesus está dizendo, peraí, deixa aqueles que também querem aceitar, que já creem de fato que Deus é criador, matéria de fé, mas querem aceitar a hipótese de que foi criado realmente instantaneamente, eu tenho poder para fazer isso também. Eu vou provar para vocês que eu tenho. Eu vou deixar uma dica aqui escrita na minha palavra, né? Eu vou deixar uma dica, um ato parabólico, certo? Se foi um ato parabólico, né? Que essa parábola, essa ação parabólica de Jesus, ela tinha uma finalidade lá na época, que era o pessoal beber o vinho na festa, né? E manifestar a glória de Deus, né? Começou-se a manifestar a glória de Deus de uma forma potente, extrema mesmo para os discípulos, foi ali, nesse primeiro milagre. Mas esse ato parabólico, ele vai repercutindo nos séculos e nos mostra também que aqui Deus está mostrando, está dando a dica de que você pode sim ter a fé que Ele é o Criador e ter aceitar a leitura que se faz da criação instantânea, tanto quanto da criação por uma evolução dos elementos, tá certo? Então, fica aqui essa dica. É esse ponto que eu queria chegar aqui por enquanto. E nós vamos seguindo aí, fazendo o comentário do livro de Gênesis. Que a graça de Deus seja sobre todos. Amém.